trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 352 Grandes colheitas. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Quando Might viu isso, ele ficou paralisado de começo, mas então ficou aliviado. Ele pensou que Zalrai tinha acabado de usar o feitiço de magia espacial teletransporte. Esse feitiço pode instantaneamente deslocar você mesmo para outro lugar, naturalmente, seria um lugar que os olhos podiam ver. Se não, alguém poderia ficar preso dentro da turbulência do espaço-tempo. Might simplesmente não sabia que Zalrai apenas usou a função do espaço, monitor. O monitor pode permitir Zalrai teletransportar livremente dentro do seu escopo de visão. Atualmente, a distância do monitor era de 2 km, que também era a área onde Zalrai podia se mover livremente. Se ele quisesse ir para algum lugar dentro dessa distância, ninguém podia pará-lo. Enquanto os 5 magos do elemento água no bote estavam paralisados, Zalrai de repente apareceu no centro do seu bote junto com uma tempestade de lâminas de vento. Depois que os magos do elemento água se recuperaram de sua confusão, eles já haviam sido cortados em pedaços. Depois de Zalrai matar os magos de água, ele imediatamente os levou para dentro do espaço. Apenas depois que eles foram colocados dentro do espaço, o espaço transmitiu um alerta para Zalrai: água tóxica mortal. Alta agressividade e extremamente densa. Espaço absorveu novo tipo de água, abrindo nova fonte de água gelada. Zalrai olhou, então ele perguntou para Kair o que acabou de acontecer. Kair disse para Zalrai que os magos do elemento água tinham esta água tóxica e gelada dentro deles. A água era extremamente venenosa e letal. Essa água pode incrementar as habilidades do espaço, então ela absorveu a água e criou uma nova fonte de água gelada. A qualidade da água na fonte era a mesma que a água tóxica gelada de antes. Zalrai ficou surpreso, e imediatamente transformou os magos em mortos-vivos e os perguntou por mais informação. Os magos não esconderam nada de Zalrai, eles disseram que essa água era um dos tesouros que todos os magos do elemento água ansiavam, líquido glacial profundo. O que eles obtiveram era um veneno muito letal, além disso, também era muito gelado, ainda mais gelado do que gelo sólido. Mas, o que era estranho sobre esse líquido era que, embora o líquido fosse mais frio do que gelo, ele manteve seu estado líquido e não congelou. No entanto, enquanto esse líquido entrasse em contato com outro objeto, iria congelá-lo imediatamente. Pode-se dizer que se um mago do elemento água pudesse colocar suas mãos nessa coisa, sua força poderia receber facilmente um aumento por pelo menos 5 níveis. Esses 5 magos do elemento água tinham força do 7º nível, então adicionando o fato de que eles tinham o líquido glacial profundo, eles conseguiram acumular infâmia por todo o continente. Essa era a razão de Might ter gritado "Veneráveis do gelo eterno misterioso" antes. Coincidentemente, eles também pegaram refúgio sob o grão do Lionheart nos últimos anos. Desta vez, eles foram solicitados por Lionheart para lidar com Zalrai. Eles sabiam que Zalrai não era fraco, então para garantir o cumprimento da tarefa, eles decidiram trazer seu líquido glacial profundo. Mas eles não esperaram que não apenas eles falhariam, eles também deram para o espaço de Zalrai uma nova fonte glacial profunda. Zalrai estava muito feliz, ele apareceu de volta no navio enquanto Might olhou para ele tolamente. Vendo a aparência de Might, Zalrai não pode deixar de sorrir e dizer: "Nós estamos bem, os veneráveis do gelo eterno misterioso não nos incomodarão mais. Vamos lá." O grão-duque enviou um navio de batalha à frente. Might e Stack não perguntaram mais, eles lentamente navegaram no rio e depois de um tempo, eles viram um navio de guerra gigante. O navio de guerra não era maior que o navio de Stack, mas ainda deslocou 5.000 toneladas de água. Isso era porque, embora o navio não fosse equipado para transportar carga, ainda carregou um grande número de canhões mágicos e armas, assim como algumas necessidades militares. O navio também carregou a bordo 5.000 soldados. Uma bandeira acenou no topo do navio, trazendo a imagem de um espadarte feroz. Quando Might viu o navio de guerra, seu rosto não pode deixar de ficar feio. Um espadarte. Não é o famoso espadarte do Império Rosen. Como poderia aparecer aqui? O grão-duque Lionheart perdeu sua mente? Neste momento, Zalrai viu que o espadarte estava se virando para alinhar seus canhões em direção ao seu navio e estava se preparando para atirar.
Zhao Hai certamente não permitiria isso acontecer. Se os canhões conseguissem atirar, seu navio certamente seria obliterado. Zhao Hai acenou sua mão para um grande número de mortos-vivos aparecer no espadarte. Os soldados a bordo não tiveram tempo para entender a situação antes dos mortos-vivos começarem seu abate. Depois que os soldados foram tratados, Zhao Hai imediatamente absorveu o navio para o espaço. Mas sob os olhos de Might, parecia que Zhao Hai tinha engolido o espadarte usando uma fenda espacial. Quando Zhao Hai terminou de pegar o espadarte, Might imediatamente efetuou 2 passos para ajudá-lo. Zhao Hai balançou sua cabeça e disse: "Eu estou bem. Eu só preciso descansar um pouco. Eu voltarei e descansarei. Eu deixarei o resto com você." Então Zhao Hai caminhou para sua cabine. Zhao Hai não estava realmente cansado, ele apenas queria voltar para o espaço e olhar para sua grande colheita. Desta vez ele realmente lucrou muito. Ele não pensou que o grão do Kiryanyart realmente seria tão generoso e o enviaria um navio de guerra. Era bastante óbvio que esse navio de guerra não era feito para viajar em águas doces. Pode ser claramente visto que isso era feito para o mar. Agora que o Rio Puro estava relativamente conectado com o mar, o navio de guerra era apenas capaz de chegar aqui. Era impossível para ele viajar ao longo do Rio Puro vendo o volume de água que ele deslocava. Os soldados a bordo também foram transformados em mortos-vivos por Zhao Hai. Não apenas ele ganhou um navio de guerra, ele também não precisava se preocupar sobre pessoas para navegá-lo. Também mais uma coisa importante era que Zhao Hai aprendeu magia do elemento água, assim como ganhou uma fonte glacial profunda. Depois de entrar no espaços, Zhao Hai foi para a fonte glacial profunda primeiro. A fonte glacial profunda estava bem do lado da fonte de líquido da vida e da fonte termal. A água da fonte do líquido da vida parecia muito clara, mas mesmo que parecesse muito comum, pessoas poderiam realmente sentir sua vitalidade sendo preenchida apenas por olhar para ela. A fonte termal tinha névoas que preencheram sua visão e a sua temperatura certamente não era baixa. O líquido glacial profundo mostrou uma aparência completamente diferente. Revelou uma cor azul muito profunda e agiu como água estagnada. Olhar para isso deu às pessoas um sentimento de morte. Zhao Hai enfiou um graveto de madeira na fonte glacial. O graveto imediatamente se transformou em gelo, assim que entrou na fonte, cobrindo sua superfície inteira com uma camada de gelo. Zhao Hai imediatamente tirou o graveto e gentilmente tocou ele, mas o graveto imediatamente se transformou em estilhaços. Zhao Hai não pode deixar de murmurar: "Eu não esperava que esse líquido glacial profundo fosse tão poderoso." Incrível! Laura e os outros também assentiram, eles não pensaram que a fonte glacial profunda fosse tão feroz. Surpreendentemente destruiu o graveto de madeira facilmente. Não é de admirar que os veneráveis do gelo eterno misterioso se tornassem desenfreados no continente apenas por ter o líquido glacial profundo. O grupo foi para o rancho onde o espadarte estava. O rancho tinha um rio, e agora que ele havia sido expandido, o espadarte se encaixou dentro. Zhao Hai e os outros subiram no espadarte e o examinaram bem. O espadarte tinha mais de 5.000 pessoas dentro, 120 canhões mágicos, assim como 360 balistas. O navio também tinha commodities vivas, o bastante para 5.000 pessoas, para durar por 3 meses. Isso garantiu que o navio de guerra pudesse lutar por uma considerável quantidade de tempo. Os conveses do navio atingiram 10 níveis. Tinha um total de 10 mastros principais e secundários, o bastante para isso chegar a 25 nós. Esse tipo de navio podia definitivamente ser chamado de navio veloz. Esses tipos de embarcações velozes eram considerados como sendo a força naval principal do Império Rosen. Embora não fosse um grande navio de guerra, era o tipo de navio de guerra naval que o Império mais usava. Zhao Hai estava impressionado, esse navio era muito bom. Outro ponto importante sobre esse navio era a qualidade de madeira usada para construí-lo. Com esse tipo de madeira, assim como o casco grosso, poderia navegar por um longo período de tempo. Uma qualidade muito boa para um produto militar. Depois de ficar dentro do espaço a manhã inteiras, Zhao Hai saiu para comer e viu Stack e Might. Zhao Hai foi na direção deles e perguntou: "O que aconteceu? Por que vocês estão olhando para mim? Há mais problemas?" Os dois viram Zhao Hai vindo e sorriram. Stack tinha um sorriso muito sincero, enquanto Might tinha uma pitada de admiração.
Stack sorriu e disse, está tudo bem, nós estamos agora dentro das águas da cidade Água Celestial. Ninguém ousaria fazer nada nessa região, mesmo o grão do Quilhonhart. Está vendo isso? Esse é o navio de guerra espectral da família Calci. Zhao-Hai seguiu o olhar de Stack, não muito longe de seu navio tinha um navio de guerra preto. O corpo inteiro do navio era preto e tinha um tamanho suficiente para viajar em água doce. Quando ele ficou parado lá, realmente parecia com um espectro. Stack continuou, não pense que o navio de guerra espectral da família Calci seja inferior aos navios Espadarte apenas por causa de seu tamanho. O navio é muito bem equipado para ataques mágicos. Se um espectro e um espadarte se encararem um com o outro no mar, o espadarte certamente perderia. Zhao-Hai perguntou, o navio de guerra espectral não pertence ao comando naval do Império Rosen? Stack assentiu e sorriu, eles não pertencem. Aqueles navios espectrais são as embarcações privadas da família Calci, então eles não pertencem ao Império. Existem muitas grandes famílias no Império que têm sua própria frota. Aqueles navios são usados para aumentar a força da família, assim como escoltar aquelas cargas da família no mar. Eles raramente são usados para atacar, eles são usados principalmente para proteger os navios de carga. Zhao-Hai assentiu, parecia que o Império Rosen era muito mais poderoso do que ele esperava. Ter aquelas famílias construindo sua própria frota, pode-se imaginar a força total da nação inteira. A viagem subsequente foi suave, eles não encontraram mais nenhum problema. Eles também viriam navios espectrais de tempos em tempos. Depois de viajar por meio-dia, um montante de navios espectrais que eles viram atingiu cerca de 20. Esse não era um número pequeno, era bastante surpreendente. Quando eles chegaram, seu navio desacelerou. De fato, eles não poderiam deixar de diminuir a velocidade, agora haviam muitos navios ao longo do rio. Parecia igual a cena vivaz na Fortaleza das 100 Batalhas. Haviam docas em todo lugar e os navios iriam lá frequentemente carregar e descarregar sua carga. A região inteira parecia muito ocupada. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.